Olá, caros. Bom, nós vamos dar continuidade ao nosso curso de transmissão de energia elétrica em corrente contínua, alta tensão, e nós estamos estudando a interação entre o sistema CA e CC, né? Então, em outras palavras, a gente vai estudar, né, a interação entre os conversores, tanto o retificador quanto o inversor, sob o ponto de vista do processo de conversão propriamente dito, né? E aí nós não vamos estudar inversores, por exemplo, partindo exatamente de um elo CC puramente contínuo. Então a gente vai colocar alguma coisa de distúrbio nesse elo CC e ver o que vai provocar no lado CA. Por outro lado, a gente não vai estudar os retificadores exatamente considerando que do lado CA você tem tensões puramente senoidais, ou seja, compostas somente de sequência positiva. A gente vai colocar alguma coisa de distúrbio também para ver o comportamento do lado CC, como é que ocorre. Mas, evidentemente, a gente vai partir dos sistemas ideais, ou seja, de um inversor que vai partir de um elo CC puramente contínuo e de um retificador que vai partir de um sistema CA onde as tensões sejam puramente senoidais, tá certo? Depois a gente vai colocar os distúrbios e ver as diferenças. Então, basicamente, o que a gente tem feito, né, até agora é isso, tá? A gente está apresentando dessa maneira para vocês. De forma que a gente já falou do lado da conversão CA-CC, certo? Os retificadores, agora a gente vai para os inversores. Bom, então, dando continuidade, a gente está trabalhando com um inversor de 12 pulsos, né? Então, a função de chaveamento, ok? Para um inversor de 12 pulsos, como aquele que eu mostrei para vocês na última aula, né? É esta aí que está apresentada, tá? Então, ele tem todas essas harmônicas, né? Então, tem aqui fundamental, tá certo? Nas fases A, B e C, ok? Fase A, referência, fase B, atrasada de 120 graus, fase C, adiantada de 120 com relação à fase A, ou então atrasada de 240 também com relação à fase A, certo? E o resto, tudo harmônico. Como ele é um conversor de 12 pulsos, eu não tenho aqui a 12ª, mas tenho as harmônicas vizinhas, né? 11ª e 13ª, não tenho 24ª, mas tenho 23ª e 25ª e por aí vai. Isso aí para as três fases, evidentemente. Então, essa função de chaveamento já é conhecida. Inclusive, até já passei um trabalho aí para vocês fazerem e chegar para que vocês cheguem a esse resultado, a essa modelagem aí de forma analítica, tá certo? Bom, partindo do pressuposto que ela é conhecida, o que nós vamos acrescentar aqui a esse sistema? Olha só, inicialmente, aqui nós temos um inversor. Então, inicialmente, o que nós vamos ter? Nós vamos partir de um elo CC e, através da função de chaveamento, a gente vai conceber, tá certo? A gente vai sintetizar as tensões do lado CA. Então, isso daí vai acontecer para as três fases. Mesma coisa. Fase A, fase B e fase C, a partir da tensão no elo CC, essa aqui que eu estou mostrando para vocês, e o produto desta tensão, que inicialmente ela será considerada puramente contínua. O produto desta tensão pelas respectivas funções de chaveamento é que sintetizarão as tensões nas fases A, B e C do lado CA. Muito bem. Então, tanto faz ser um conversor de 12 pulsos, quanto um de 6, quanto um de 24, quanto um de 48 pulsos. Tá? Só o que vai mudar com relação a um e outro é simplesmente a função de chaveamento. Ok? Que quanto maior o número de pulsos, mais frequências de baixa ordem serão eliminadas. Tá certo? Quanto maior o número de pulsos, mais serão eliminadas as frequências de baixa ordem. Muito bem.
Então, a gente inicialmente vai admitir que a tensão no LCC seja contínua pura, sem nenhum tipo de oscilação. Por conseguinte, nós teremos essa tensão dada como um valor contínuo, um valor constante, que eu chamei de EDC, tá certo? E agora eu vou fazer a interação desta tensão pela respectiva função de chaveamento na fase A. Simplesmente tenho esse produto, né? A tensão constante por aquele modelo de função de chaveamento na fase A. Isso aí eu vou repetir para as três fases: fase B e fase C. Muito bem. Então, são essas tensões que serão sintetizadas do lado CA, quando se tem um inversor, cuja tensão do lado CC, a tensão contínua, ela é composta por uma tensão puramente contínua, tá certo? Então ela não tem nenhum tipo de oscilação, é contínua, pura, um valor constante, não muda. Muito bem, então não tem muito o que fazer, é esse produto. Mas, se por outro lado, nós vivemos no mundo real, onde a tensão puramente contínua praticamente não existe, tá certo? A não ser que sejam em condições muito bem controladas, o que não é o caso de uma planta comercial de conversão, né? Então, geralmente o que se tem são oscilações de tensão no LCC. Aí a gente vai ver como é que fica, né? A gente vai estudar um tipo de oscilação muito particular, e aí vocês podem colocar o tipo de oscilação que vocês fizerem, caso vocês pretendam fazer estudos, né? Dando continuidade a essa aula, né? Estudos mais aprofundados. Vocês podem mexer aí e considerar o nível de oscilação que vocês quiserem. E isso aí vai aumentar, claro, que o grau de complexidade do que será sintetizado do lado CA em termos das tensões, tá? Mas aqui a gente vai partir de uma oscilação muito particular. Eu vou considerar a função de chaveamento, aquela que a gente já vinha considerando, né, nas três fases, fase A, fase B e fase C, certo? A, B e C. É a mesma função de chaveamento, conversor de 12 pulsos, tá certo? No caso aqui é um inversor. Nós partiremos de um LCC, tensão no LCC, para sintetizar as tensões do LCA, como a gente fez na primeira parte dessa aula. Bom, e agora, o que nós vamos ter? Continuamos com a mesma síntese. A tensão sintetizada do lado CA, VA de T, VB de T e VC de T, será dada pelo produto entre a tensão no LCC e a respectiva função de chaveamento. Porém, agora, o que nós vamos mexer é aqui na tensão do LCC. No primeiro caso, nós consideramos um valor contínuo, constante, e que não mudava nunca, livre de quaisquer oscilações. Agora, a gente vai partir de uma tensão que ela já admite uma oscilação. Ela tem, como eu falei para vocês, um distúrbio muito particular. É uma oscilação no dobro da frequência da rede elétrica. Tá certo? Então a gente vai considerar que a tensão no LCC ela terá um valor contínuo, né? Se eu multiplicar EDC por 1, eu terei um valor contínuo, mais uma constante, que é um fator, né? Geralmente menor do que 1, porque é um percentual. Você não vai trabalhar com uma oscilação muito alta, senão você não, isso aí vai perturbar e vai atrapalhar bastante o processo de inversão, né? Processo de conversão CCCA. Mas esse fator aqui eu deixei mais genérico, né? Você pode colocar um 20%, 15%, 10%, 5%, o que você quiser estudar. Eu deixei a critério de vocês. Porém, é uma oscilação no dobro da frequência da rede. Então, multipliquei aqui esse K por um cosseno de 2 ômega-T. E aí, quando eu multiplicar o E por tudo que está dentro da chave, eu terei um valor constante, EDC, porém terei uma oscilação, K vezes EDC vezes cosseno de 2 ômega-T.
Teria uma oscilação no dobro da frequência da rede. E a gente vai ver como é que ocorre essa interação, o que uma pequena oscilação no elo CC, na tensão do elo CC, pode provocar nas tensões que serão sintetizadas para o lado CA, certo? Então vamos seguir. O K é um percentual do valor da tensão contínua, tá certo? Pode ser, por exemplo, 20%, ou seja, eu considerei aqui o K como sendo 20%, então é 20% de EDC, tá certo? Ou 0,2, uma vez que o EDC já foi considerado. Muito bem, a gente vai considerar esse K. Aqui vai ficar genérico, mas como eu falei para vocês, vocês podem considerar um percentual da tensão, do valor da tensão no LCC, tensão contínua. Bom, vamos sintetizar a tensão na fase A. A tensão na fase A, ela será dada, isso aí do lado CA, né? Será dada pela tensão no LCC, essa tensão que é composta por um valor contínuo com mais uma oscilação no dobro da frequência da rede, multiplicado pela respectiva função de chaveamento. Quando eu faço essa interação, esse 1 vai multiplicar todo mundo, então vai provocar um repeteco, porém eu vou ter aqui, ó, K multiplicando cosseno de 2ômega-t e multiplicando todo mundo aqui. Então o cosseno de 2ômega-t vai multiplicar, isso aqui é uma segunda harmônica, tá? Cosseno de 2ômega-t é uma segunda harmônica, ela vai multiplicar essa primeira harmônica, vai multiplicar essa 11ª, a 13ª, 23ª, 25ª e por aí vai. Certo? Então eu vou ter essa interação aqui, ó. Vou ter a segunda harmônica multiplicando todo mundo, multiplicando primeira, multiplicando 11ª, 13ª, 23ª e por aí vai, como eu falei para vocês. O que a gente vai fazer agora é só lançar a mão desta identidade trigonométrica, tá certo? E lembrar para vocês que o cosseno do produto, tá certo? O produto de cosseno de A, cosseno B, tá certo? Cosseno de dois argumentos diferentes, é 1/2 vezes o cosseno da soma dos argumentos mais o cosseno da diferença dos argumentos. Tá? Isso aí é bem interessante. E a gente vai aplicar na nossa equação anterior. Então, quando eu aplico, tá certo? Aquela segunda harmônica multiplicando a primeira harmônica, multiplicando 13ª, 11ª, 23ª, 25ª, e assim sucessivamente, eu vou ter este resultado, tá certo? Esse resultado aqui. E aí apareceram aqui, ó, cosseno de menos 9ômega-t mais 11 alfa e tal. Lembrando que o cosseno é uma função par e tanto faz o cosseno de θ quanto o cosseno de menos θ, é o mesmo valor. Então, isso aqui eu vou multiplicar o que tiver dentro, tudo por menos 1, só para uma questão didática, só para que a oscilação aqui ela fique positiva e não negativa. Então, vou multiplicar todo mundo aqui por menos, né? Essas três parcelas aqui, só para resultar num resultado mais arrumado. Pronto. Mesma coisa, tá? Não alterou em nada. Lembrando que o cosseno é uma função par. Cosseno de θ é igual a cosseno de menos θ. Bom, então, vocês já observaram que apareceu aqui, ó, terceira harmônica, apareceu primeiro harmônico, né, daquele resultado. Apareceu 13º, apareceu nono, 15º, 11º, 25º, 21º. Apareceram outras harmônicas que não fazem parte das harmônicas características de um conversor de 12 pulsos. Então, essas harmônicas que não fazem parte de harmônicas características de conversores de 12 pulsos são chamadas de harmônicos não característicos. Então, terceira harmônica é o primeiro harmônico não característico. Nona harmônica não característico. 15ª não característico. 21ª é não característico. 25ª já aparecia. Então ele é um harmônico característico. 11º é característico também. 13º é característico. Tá certo? Todos eles aparecem na função original. Muito bem. Então apareceram vários harmônicos não característicos. Sendo que o primeiro deles é o terceiro harmônico. Tá? Que não é uma coisa boa, porque
para você filtrar o terceiro harmônico é altamente complicado, porque ele é muito próximo do primeiro harmônico, tá certo? Então, se você vai colocar ali um filtro, ainda que seja um filtro sintonizado, você corre um grande risco de parte da energia do primeiro harmônico você filtrar também, certo? Então, é bem complicado o terceiro harmônico. E sem contar que ele também conta com uma grande parcela da energia, porque esse fator aqui já fica... É um fator mais alto, uma vez que ele é uma harmônica de ordem baixa. Se fosse uma harmônica de ordem alta, esse fator aqui do denominador seria elevado. Então, tem baixa energia, por exemplo, aqui é o 13º, aqui fica dividido por 22, tá certo? 25ª dividido por 46, mas a terceira harmônica dividido por 2. Então, você vê que ele já consiste, né, esse terceiro harmônico, em um harmônico de energia mais elevada. Bom, então, por tudo isso, é complicado você ter harmônicas de baixas ordens, tá? Bom, mas eu quero que vocês observem essas duas primeiras harmônicas que apareceram aqui, né? Duas primeiras harmônicas não, a terceira harmônico, o primeiro harmônico não característico, e também o terceiro harmônico, né, como falei, e o primeiro harmônico que apareceu, um fator aqui do primeiro harmônico, olha só. Quando você multiplicar aqui esse 1 meio de K, vai multiplicar aqui dentro, 1 meio de K cosseno de ômega T mais alfa, que é um primeiro harmônico, tá certo? Então eu vou destacar o terceiro harmônico e vou destacar o primeiro harmônico aqui. Eu quero que vocês observem bem o argumento, porque a gente vai chegar numa conclusão muito interessante sobre esse processo de conversão com relação ao que resultará para o sistema CA a partir de uma oscilação no sistema CC. A gente vai agora fazer a mesma coisa para a fase B. Então, a tensão sintetizada na fase B, ela será o resultado, tá certo? Desse produto, né, tensão no elo CC, vezes a função de chaveamento da fase B, da respectiva fase, tá certo? Então, como a gente considerou a oscilação de tensão no elo CC, eu vou fazer esse produto aqui, como eu tinha feito anteriormente, tá? E essa oscilação vai multiplicar todos esses cossenos que estão dentro da chave, de maneira que eu chegarei a esse resultado. Aquele primeiro produto por 1, ele só vai repetir a função de chaveamento, ipsis literis. Porém, a partir do momento que a oscilação for multiplicar todo mundo que está dentro da chave, na equação anterior, aí eu vou ter essas interações aqui, né? A segunda harmônica com a primeira, a segunda harmônica com a 11ª, 13ª, 23ª, 25ª e por aí vai. Porém, aqui na fase B, né? Então, na fase B eu tenho que lembrar que ela é defasada, atrasada de 120 graus com relação à fase A. Então, fiz esse contaral aqui todo, tá certo? Mais uma vez eu vou usar aquela artimanha de multiplicar todo mundo aqui por esse argumento aqui por menos 1, tá certo? Porque não vai alterar o resultado, só para que nós tenhamos essas oscilações positivas, tá? Só para efeito de análise. Se vocês observarem, pessoal, esse aqui é a mesma equação da fase A, porém atrasada de 120 graus. 120 graus vai aparecer em todas elas aqui, tá certo? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, continua aparecendo aqui a terceira harmônica e a primeira harmônica. E as harmônicas não características que apareciam na fase A continuaram aparecendo. Nona, 15ª, 21ª, todas elas. E aí eu vou mais uma vez frisar a terceira e a primeira, tá certo? Então, eu estou destacando a terceira harmônica e a primeira que surgiram dessa interação na fase A, na fase B, e vou fazer isso daqui também na fase C, ok? Então, fase C, mais uma vez o repeteco, vou multiplicar a oscilação pela função de chaveamento, tá certo? Cheguei nessa equação grandona,
vou multiplicar o argumento, esses argumentos aqui desses cossenos, cujas oscilações estão negativas, por menos 1, né? E aí cheguei a um resultado semelhante, tá certo? Só que, com relação à fase A, a terceira harmônica não, desculpa, a tensão CA na fase C, ela é defasada de 240 graus, ou atrasada de 240 graus com relação à fase A, ou adiantada de 120 também com relação à fase A, que está no mesmo, ok? Então, cheguei a esse resultado e, mais uma vez, vou destacar aqui a terceira harmônica, a primeira harmônica não característica e a fundamental, ok? Se a gente for comparar, pessoal, olha só, vamos lá. Agora eu vou pegar todas essa modelagem, essas equações que eu destaquei, somente terceira. Eu vou esquecer por enquanto as outras, as demais. Eu vou destacar somente a terceira harmônica e somente a primeira harmônica ou a fundamental que apareceram, tá certo? Terceira harmônica e fundamental que apareceram desta interação. Olha só. Na fase A surgiu essa terceira harmônica e essa fundamental. Na fase B, esta terceira harmônica e essa fundamental. E na fase C, esta terceira harmônica e essa fundamental. Agora, se vocês observarem, pessoal, aqui, olha só. Se vocês observarem, a terceira harmônica, certo? Aqui eu tenho a fase A, a terceira harmônica na fase A. Na fase B, ela está, olha só, na fase B, ela estará atrasada, certo? De 120 graus. E na fase C, estará adiantada de 120 graus. Vou repetir. Terceiro harmônico, na fase A eu tenho a referência. Na fase B, essa mesma harmônica está atrasada de 120 e na fase C ela está adiantada de 120. Isso caracteriza, tá certo? Uma terceira harmônica de sequência positiva. E nós sabemos que a terceira harmônica, naturalmente, ela tem sequência zero. O que significa sequência zero, professor? Significa que as três fases dessa harmônica, elas deveriam ser alinhadas. Não existe defasagem entre elas. Por isso que a terceira harmônica, ela não pode, no caso de ela ser naturalmente de sequência zero, ela pode ser contida com um transformador delta. É por isso que os nossos sistemas, né, de subestações, os nossos transformadores, geralmente ele é do tipo delta estrela. Delta para o primário, lado da rede elétrica, estrela para o secundário, lado do consumidor. Por quê? Porque se o consumidor tiver harmônicas de sequência zero, terceira, sexta, nona, 12ª, 15ª, ou seja, terceira harmônica, seus múltiplos, o delta consegue prender essas harmônicas, porque elas são de sequência zero. Porém, nesse caso aqui, essa terceira harmônica que surgiu, ela não tem sequência zero, ela tem sequência positiva, então o delta não consegue prender, ela passa por um transformador, assim como a primeira harmônica passa. Como a fundamental, digo melhor. Às vezes eu quero me referir a fundamental como primeira harmônica. De fato mas a gente é mais acostumado a chamar fundamental. Assim como a fundamental passa pelo transformador, claro, né? Porque senão a gente não tinha energia, né? Ela consegue, tá certo? Se o delta ele for aplicado em terceira harmônica, ou a terceira harmônica de sequência zero for aplicada num transformador delta, o delta segura ele funciona como um filtro para a terceira harmônica, ele prende a terceira harmônica de sequência zero. Agora, se essa harmônica for de sequência positiva ou negativa, o delta não prende, essa harmônica passa pelo transformador,
tá certo? E vai para o sistema. E aqui eu tenho uma terceira harmônica de sequência positiva, ou seja, algo completamente diferente, porque naturalmente a gente é acostumado a pensar na terceira harmônica como sendo sempre de sequência zero, porque naturalmente ela é, mas aqui aconteceu esse efeito justamente por conta dessa interação. Por isso que é importante estudar a interação entre sistemas CC e CA, por conta desses fenômenos bem estranhos, é verdade, que podem ocorrer, tá certo? E aconteceu também, do mesmo jeito que aconteceu uma terceira harmônica de sequência positiva, olha só a fundamental. A fundamental aqui, ó, ela é de sequência negativa, ou seja, a fase B ela é adiantada de 120, enquanto a fase C é atrasada de 120, quando a sequência positiva é justamente o contrário. Fase A, referência, fase B, atrasada de 120, aqui está adiantada, e a fase C, adiantada de 120, aqui está atrasada, tá certo? Então, só para a gente fechar nossa linha de raciocínio, desta interação, por conta de uma oscilação na tensão do elo CC, uma oscilação no dobro da frequência da rede, eu provoquei para o sistema CA, eu sintetizei para o sistema CA harmônicas com efeitos muito adversos. Eu provoquei terceiro harmônico de sequência positiva, ou seja, um harmônico que o meu transformador delta não vai mais poder conter, ela vai passar para o sistema se eu não tomar uma ação, se eu não colocar um filtro de terceiro harmônico. E uma fundamental de sequência negativa, que vai ajudar a diminuir o valor da tensão fundamental do sistema. Ou seja, eu não vou alimentar o meu sistema com uma tensão fundamental que eu alimentaria se não houvesse a presença desta tensão fundamental de sequência negativa, tá certo? Qual o efeito disso para máquinas que estejam, por exemplo, professor, conectadas nessa linha, nesse transformador? O motor ele vai girar baseado na sequência positiva. Então, o torque motor daquela máquina será basicamente sequência positiva. E o que tiver de sequência negativa é torque resistente, porque gira no sentido contrário, né? Então, gira no sentido contrário. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter a maior parte do torque vindo lá da sequência positiva, mais uma pequena parte do torque, tá certo? No sentido oposto, né? O torque é um vetor, girando, contribuindo para girar no sentido negativo, no outro sentido. Então, isso vai causar uma oscilação nesse motor. Esse motor vai girar com uma oscilação de baixa frequência. Isso é muito ruim, porque ele não vai girar redondo, tá certo? Essa oscilação pode causar um estresse no seu eixo. Se for um motor de grande porte, cujo eixo já é um eixo considerável, onde você tem que considerar, ele funciona como um sistema massa-mola, você tem que considerar a elasticidade do eixo, porque ele agora tem maior inércia. Isso aí pode causar um estresse mecânico extra para esse motor, para o qual ele não foi especificado, tá certo? Então, tem uma série de problemas que esse tipo de fenômeno que ocorreu, tá certo? Traz para o sistema CA, tá certo? E para quem estiver, para os equipamentos que estiverem conectados nele. Ok, pessoal? Então, essa era a aula, né, que eu tinha preparado para hoje, né, para vocês, e tratando, né, fazendo o fechamento desse nosso tema e tratando de efeitos que oscilações podem provocar para os sistemas, tá certo? Tanto do lado CC quanto do lado CA. Ok, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui e eu espero que vocês aproveitem aí essa nossa aula. Até a próxima!